Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo de 2022, né? Aproveito o momento para desejar um feliz ano novo aí para todo mundo. Espero que tenham passado bem e que, né, esse ano aí seja um ano de superação das muitas dificuldades que nós estamos vivenciando no país. Bom, no final do ano passado eu tinha feito um vídeo falando sobre a questão da etimologia da palavra ateísmo, né? Falando um pouco sobre a história da etimologia e tal, quais eram os significados que o termo tinha. E o vídeo de hoje, na verdade, digamos, é uma espécie de um complemento, né, aquele vídeo anterior, que eu já tinha feito alguns vídeos no passado falando um pouco sobre a origem, né, do termo, só que eu resolvi voltar ao assunto para trazer mais informações que eu adquiri a partir das leituras que eu venho fazendo. E no vídeo de hoje eu queria falar brevemente sobre um livro que na área da história é muito conhecido, né, é considerado um daqueles livros clássicos, que é este aqui, tá? O problema da incredulidade no século XVI, a religião de Rabelais, do historiador francês Lucien Febvre. Então, assim, duas informações importantes, né, para falar sobre o livro, porque o livro vai tocar no tema do ateísmo. Então, primeiramente, né, quem é o autor Lucien Febvre? Então, Lucien Febvre ele é considerado um dos mais importantes historiadores da França do século XX. Ele fez parte de um movimento de renovação da historiografia naquele país, que ficou conhecido como análise, né? A escola dos análises. Então, a historiografia francesa do século XIX e que ela vem até o século XX, ela era caracterizada por uma visão muito focada em fatos políticos, né? Em acontecimentos em torno de batalhas, reinados, né? Priorizando figuras de poder, enfim, né? Aquilo que a gente chamaria de uma história tradicional. E os análises, né, com a atuação do Lucien Febvre, a partir da década de 1930, começa um movimento de repensar a maneira de se escrever, de se pesquisar e o que se pesquisar no que diz respeito aos fatos pretéritos. Então, os análises eles dão um direcionamento de uma história política e focada em indivíduos, né, aqueles que detêm o poder, vamos dizer assim. Os análises começam a focar nos fatos sociais, econômicos, né, nos fatos, nas formas de pensar e agir numa sociedade, né, aquilo que ficaria depois conhecido como história das mentalidades. Então, o Lucien Febvre ele faz parte desse movimento de renovação da historiografia francesa. Ele publica várias obras e uma dessas obras é O Problema da Incredulidade no Século XVI, que é uma obra de 1942, onde ele vai falar sobre um importante literato francês do século XVI, que é Rabelais. Quem era Rabelais, né? Rabelais, então, como eu falei, ele era esse literato e que ele acabou ganhando projeção, né? Além da sua produção literária, também pela crítica que ele fazia às questões religiosas da sua época, né? A questão das instituições, né? E aqui o foco era o catolicismo, e também de muitas formas das pessoas expressarem a fé religiosa. Então ele tinha esse olhar crítico e um olhar crítico muito satírico, né? Então tinha uma verve ácida em relação à maneira como ele fazia a crítica. E futuramente, né, os estudiosos posteriores, alguns deles acabaram afirmando que o Rabelais ele era um ateu, né, um ateu militante. E a obra do Lucien Febvre, dentro dessa perspectiva de procurar analisar as formas de pensar e agir das pessoas em dadas épocas, em dadas sociedades, então ele vai fazer um estudo sobre o Rabelais e o foco dele basicamente, a grande tese
do Lucien Febvre é procurar demonstrar que a tese de que o Rabelais seria ateu, ela é improcedente, porque não existiria o conceito de ateísmo da maneira como nós, pessoas do século XX, né, no caso ele está lá na década de 1940, então as pessoas do século XVI não tinham o instrumental conceitual sobre ateísmo que as pessoas do século XX já tinham. Então, atribuir ao Rabelais o fato dele ser ateu, né, atribuir a ele um ateísmo, seria um anacronismo, né, que é uma grande questão colocada aí na área da história, que geralmente é considerado um dos erros mais... um erro bastante importante, e que deve ser tomar muito cuidado para não cair nisso, ou seja, a gente atribuir a pessoas de épocas passadas formas de pensar e de agir que são contemporâneas ao momento em que nós vivemos, mas que não existiam naquele momento, né, em período anterior. Então, portanto, esse é o chamado erro do anacronismo. Então, o Lucien Febvre ele faz todo um estudo tentando demonstrar o seguinte, né, que a sociedade francesa do século XVI, meados ali do século XVI, era uma sociedade profundamente religiosa, né? Não havia como pensar um mundo sem o horizonte da crença religiosa e que, portanto, atribuíram ao autor, né, mesmo que se fosse um erudito como era o Rabelais, atribuir a um autor o ateísmo seria um anacronismo, porque o conceito não existia e as pessoas não conseguiam pensar então fora daquele referencial. Então a grande questão que o Lucien Febvre está nos colocando aqui é a questão do anacronismo. E aí vem a minha consideração, né, em relação à obra do Lucien Febvre, né? Problema da incredulidade no século XVI, a religião de Rabelais. Tá? O que acontece? Por um lado, na minha avaliação, claro, aí vocês estão livres aí para opinar. Por um lado, o Lucien Febvre ele tem razão. Ou seja, no século XVI, na França, o conceito de ateísmo, na maneira como nós, pessoas agora, né, vamos atualizar, pessoas do início do século XXI, o conceito de ateísmo, da maneira como nós entendemos atualmente, realmente não existia. O conceito de ateísmo, a maneira de se compreender o ateísmo, que permite a possibilidade de se pensar um mundo sem um referencial religioso, né, é algo que surge na esteira do iluminismo, né, do século XVIII e tudo mais, assim, que vai florescer essa forma de pensar conceitualmente a questão do ateísmo, até mesmo a ideia do ateísmo como aquela ideia de não acreditar que existe um Deus ou uma entidade sobrenatural. Tá, beleza. Então, assim, nesse aspecto, o Lucien Febvre ele está correto. Ou seja, o conceito de ateísmo como nós entendemos hoje não existia na França do século XVI. Ponto. Esse é um lado da questão que eu diria que eu estou de acordo com ele. Porém, por outro lado, eu acredito aqui que o Lucien Febvre ele cai em um erro, né? Ele cai em um erro. E o erro, qual é o erro? É o seguinte, né? O Rabelais, então, ele é um erudito do século XVI na França, né? Então, dentro daquele contexto do humanismo, do renascimento, né, que está muito forte ali, não apenas na França, mas na Europa de um modo geral, ou pelo menos em algumas regiões do continente europeu, é um século, né, das reformas religiosas, de guerras religiosas e tudo mais. E nesse contexto, né, do humanismo, do renascimento e aquela questão do interesse pela cultura greco-romana, a palavra ateísmo, que durante a Idade Média ela tinha desaparecido do vocabulário, ela é redescoberta. Inicialmente ela passa a figurar em livros, dicionários, e
Com o passar do tempo, ainda no século XVI, o termo ele vai, vamos dizer assim, se popularizando. Então aqui nós temos uma questão importante. Na época em que o François Rabelais vivia, o termo ateísmo ele existia. Esse é um ponto importante. O termo existia. Então, qual é a questão aqui que o Lucien Febvre não vai analisar? E aí eu diria que é uma limitação da obra dele. O que ele não vai, digamos, prestar atenção, vamos dizer assim, é a maneira como as pessoas davam significado ao termo no século XVI. Então, a maneira como as pessoas davam significado ao termo no século XVI. Porque o termo existia e o termo era utilizado. Então significa o quê? Que as pessoas da França do século XVI, a gente poderia pensar da Europa de um modo geral, ampliando o foco, essas pessoas tinham conhecimento da palavra ateísmo, ateu, ateia e a utilizavam. E davam um sentido a ela, que não era o sentido que nós costumamos dar hoje, mas era um sentido utilizado. Então, esse é o dado importante que merece ser levado em consideração quando a gente olha para o século XVI, ou no caso aqui mais específico, olha para a França. Eu diria mais, a palavra não apenas ela é redescoberta e gradativamente começa a ser utilizada pelas pessoas, e especialmente nas contendas político-religiosas, como no decorrer do século XVI, e aí eu diria que da segunda metade do século XVI, avançando para o século XVII, vai começar a acontecer um fenômeno que não existia na Idade Média e que na Antiguidade Greco-Romana aconteceu de maneira muito esporádica, que é o quê? A criação de leis que começam a criminalizar o ateísmo, né? Então, assim, a bibliografia que eu venho estudando mostra como essas leis elas começam a ser criadas. Ali eu já encontrei referências à criação dessas leis na Inglaterra, na França, na Espanha, em Portugal e em territórios da Península Itálica. Leis que foram criadas onde a expressão ateísmo ela era inserida lá dentro do rol de crimes que eram considerados à época crimes geralmente direcionados à religião e à própria ordem sociopolítica, né? Então, é um dado importante, leis de Estado. Então, um exemplo disso são as famosas leis contra a blasfêmia, né? Então, o ateísmo, a negação, né, da religião, e aqui a negação no sentido não exatamente de negar a existência de Deus, de negar dogmas, né, de negar uma ortodoxia, né, uma forma considerada correta, oficialmente considerada correta, a negação disso, colocando então o ateísmo como um crime de blasfêmia, né? E aí nós vamos ter muitos casos nesse sentido. E claro que tivemos até situações mais dramáticas onde pessoas acabaram sendo condenadas à morte, acusadas, entre outras coisas, de ateísmo. Então esses elementos não aparecem aqui no estudo do Lucien Febvre, né? Então assim, ele acerta de um lado ao falar da questão do anacronismo, mas por outro lado, digamos assim, ele não avalia, né, outras perspectivas da questão que ele está levantando, que é possível falar que Rabelais era ateu? De acordo com ele, não. Mas o que a gente fica da leitura da obra O Problema da Incredulidade no século XVI, de uma certa maneira, é a própria ideia de que era impossível se falar de ateísmo no século XVI na França, e aqui eu diria aqui na Europa de um modo geral, né, ampliando um pouco.
E o que eu estou querendo dizer aqui no vídeo, sim, era possível, não apenas era possível, como se falava em ateísmo, se acusavam pessoas de serem ateias e o próprio ateísmo era considerado um crime punível por lei. Então, uma coisa nova que vem com a idade moderna e que vai levar muito tempo até que isso comece a perder força. Bom, pessoal, esse era o vídeo que eu queria fazer, o primeiro vídeo aí de 2022, e a gente se vê em breve aí com novos vídeos, novos assuntos aqui no canal. Um abraço e até mais.